Então, eu venho agradecer a todos que estão aqui connosco nesta sala com muito calor, aos nossos queridos convidados, à Júlia, que veio da televisão diretamente. Caída a antena. É literalmente a antena. E apareceu a Ana Sofia e ao João Faria, muito obrigado. Depois de um dia de trabalho estarem aqui, não é fácil. E é a 4ª edição das Mind Talks. Isto são conversas da mente com o coração. E o que é que nós queremos dizer com isto? Nós estamos a falar de temas sérios, mas estamos a querer falar de uma forma próxima, sem estigmas, de uma forma fácil. João vai-nos ajudar a tentar passar aqui às pessoas todos estes termos mais técnicos e este lado mais profissional desta área da saúde mental. E a Ana Sofia vai-nos passar um bocadinho da sua história e contar-nos da forma mais simples e mais sentida, que eu tenho a certeza que assim vai ser. O que é que para si foi este período do bullying, do antes e do hoje? Porque antigamente, de facto, o bullying era feito e nada ficava registado, nada era partilhado, e hoje em dia, com a realidade das redes sociais, e pedia depois ao João para falar um bocadinho também do cyberbullying, é completamente diferente. E, portanto, são temas muito importantes e que nós gostávamos de conversar aqui. Por isso, muito obrigada. Vou passar agora a palavra à Júlia, que vai moderar esta conversa entre os dois. Não, isto é uma conversa com o coração, não é? Muito obrigada, Mariana. Filipa. Não, Mariana, Filipe é aquela. Desculpa. Portanto, é uma conversa entre a mente e o coração e, portanto, vamos falar exatamente assim, não é? Portanto, eu não vou fazer aqui uma moderação complexa, antes pelo contrário, porque tenho a certeza que o impacto daquilo que a Ana Sofia tem para nos contar e aquilo que clinicamente e do ponto de vista da psicologia o João tem também para nos ajudar, portanto eu aqui sou uma espécie de um pequeno pivô a distribuir jogo. Naturalmente eu acho que vamos ouvir a Ana Sofia primeiro, não é, Ana Sofia? Portanto, a Ana Sofia está aqui hoje para dar um testemunho para já que eu acho sempre muito corajoso, que é dizer que no seu passado existiu situações em que foi alvo de bullying, mas também agressora. Também agressora. Verdade. E isso é algo que às vezes algumas vítimas de bullying sofreram, mas depois não têm coragem para contar que foram agressores também. Portanto, Ana Sofia, passe-te já a palavra porque Obrigada. queremos-te ouvir. Queremos-te ouvir. Conta, isto começa como? Como e quando? Começa, acho que é melhor dar o meu contexto familiar primeiro para explicar alguns dos meus comportamentos e porque é que alguns comportamentos eram naturais para mim. Eu sou filha de um pai cabo-verdiano, de uma mãe portuguesa, cresci num bairro de Oeiras, perto de Carnaxide, sim, que se chamava Alto dos Barronhos, que era um bairro de lata, era um bairro que tinha barracas. Fui uma criança feliz, até ali aos 5 anos, a idade que se entra para a escola. Acho que tive uma infância até dentro das carências que tínhamos, até foi uma infância feliz, porque às vezes temos carências que não sabemos que temos, não é? Até compararmos a nossa vida com a dos outros. E o que é que eu via? Quando eu tinha 5 anos, os meus pais separaram-se e fiquei a viver com uma familiar, que era a madrinha do meu irmão. E eu fui exposta, tanto eu como o meu irmão, fomos expostos a vários comportamentos de agressões e de violência com os vizinhos, discussões quase todos os fins de semana. Portanto, a violência, quer verbal, quer física, era-nos muito natural. Não era algo que nós... Era uma linguagem também. Não era algo que nós estranhássemos. Quando entro para a escola, para o ensino primário, fui para uma escola, meu pai felizmente, aliás, infelizmente já não está entre nós, mas felizmente sempre trabalhou para dar uma melhor educação aos filhos e pôs-nos num colégio no Restelo. Ou seja, já tinha grandes contrastes sociais na minha vida. Tinha os colegas do colégio do Restelo e depois tinha a minha realidade do dia-a-dia, dos meus amigos, vizinhos, etc. Duas realidades com que eu sempre acho que naveguei muito bem entre os dois mundos e acho que até hoje é isso que me traz e que me equilibra. E ali naquela escola comecei a ser... Na do Restelo. Comecei a ser vítima de bullying por parte de uma colega que vinha de um background social muito parecido com o meu. Idade que tinhas nessa altura? Tinha 5. Isso é muito cedo. Muito cedo. Posso saltar um bocadinho na história e dizer que eu e a Cláudia hoje em dia somos grandes amigas, somos as melhores amigas, felizmente. E então, nesta fase inicial, era um bullying, era mais verbal.
Depois começou por ser aquela coisa de roubar o lanche, depois começa um encontrão, depois começa uma chapada, depois já é um puxão de cabelos. E eu era vítima e não sabia como é que havia de explicar isto em casa. Porque quando chegava a casa... Sentias-te intimidada já? Já te sentias que estava ali uma situação de grande... Senti uma grande tensão que se manifestava depois fisicamente, que eu intestinalmente e o estômago havia sempre todos os dias, eu vomitava todos os dias na escola por causa dos nervos e ninguém conseguia explicar muito bem o que é que aquilo era. E então quando eu chegava à casa para explicar o que tinha acontecido, a resposta era: levaste, então agora também vais levar, para a próxima aprendes, quando te baterem também bates. Portanto, há logo aqui uma validação de violência que, assim, numa primeira instância não me fez grande sentido, mas depois percebi que se eu chegasse a casa e se me queixasse que alguém me tinha agredido, não era boa ideia, porque podia levar em casa também. Portanto, continuava. Continuava, ou seja, era um bullying que continuava em casa. Embora não se chamasse bullying na altura, era outra coisa qualquer, ou nem sequer tinha nome. Andando uns anos para a frente, fomos colegas durante 4 anos e aquilo era um bocadinho montanha-russa. Mas generalizou só o resto do grupo ou era só essa menina? Não. Era mais esta menina, mas que depois não fazia só comigo, fazia com outras pessoas. E eu, hoje em dia, vendo as coisas à luz do seu tempo, consigo perceber que o sítio de onde ela vinha, por ser um sítio tão parecido com o meu, estes comportamentos também eram naturais. Ela também era agredida pela mãe, neste caso, e depois, sem querer e muito facilmente, nós banalizamos este tipo de comportamento. É uma coisa natural. Um pai que bate num filho, depois o filho chega à escola, bate... Nunca ninguém da tua família, daquela que tinha a tua guarda naquele momento, foi fazer perguntas, foi... Não, fez uma pergunta na altura. Queixa do que estava a passar? Nós tínhamos um transporte escolar que primeiro apanhava a minha colega e depois vinha apanhar a mim. E há um dia que esta minha madrinha confronta a Cláudia diretamente, que eu também não acho certo. Não acho. Pensei nada que certo. alguém tinha de falar com os responsáveis da escola, não era só alguém... Não, outros tempos, Júlia. Early 90s. Está bem, mas era que esteve lá, uma escola que tinha com certeza uma organização não, mas não aconteceu. Isso. Passados alguns anos, vou para o ensino público e aqui, meu Deus, senti-me livre. E livre também para perpetuar o comportamento que tinha aprendido. E ali por volta do 5º, 6º ano começo a ser mazinha para as minhas colegas, começo a comparar a minha vida com a delas. O início da adolescência, ali a pré-adolescência, altamente hormonal, em que começamos a comparar a nossa vida com a dos outros e os meus colegas vêm de uma família nuclear, eu não. A minha mãe desapareceu da minha vida durante muitos anos, décadas. O meu pai era alcoólico. Havia ali muita coisa que me fazia entrar numa ebulição interior. Estavas zangada? Estava muito zangada e com muita raiva. Muita raiva que eu nem sabia muito bem explicar de quê. Era da vida, era das minhas circunstâncias. E as ferramentas que eu tinha, depois já falamos das que eu não tinha, as que eu tinha eram muito isto de físico. Eu acho que às tantas... Não era tanto, a minha agressão não era física para as minhas colegas, mas era aterrorizá-las com o que poderia acontecer. E eu era uma miúda muito franzina. Ameaça? Ameaça. Na ameaça. Eu era uma miúda muito franzina, mas com uma basófia do tamanho do mundo. e conseguia intimidá-las. E aquilo, como era um tipo de atenção que eu não tinha em casa, aquilo fazia-me sentir poderosa, Estavas na plateia. Gostava da plateia. E gostava da atenção, que os pais das minhas colegas depois me começaram a dar, mesmo sendo negativa. Porque estes pais iam à escola e confrontavam. E houve um dia, eu nunca mais me vou esquecer deste dia, que foi mesmo... A minha personalidade também foi muito formada nesses anos. E agora já lá vamos... Há muita terapia, entretanto, não se assustem. Já passou. Ou está a passar. Houve uma mãe que decidiu ficar à porta da escola à minha espera. Quando eu cheguei, e eu já sabia porque é que a senhora ali estava, que a minha colega já me tinha avisado que a mãe dela ia falar comigo. E fiquei... Não fui a 2 aulas. Fiquei sentada na paragem à frente da escola à espera que a senhora viesse falar comigo. Porque eu sei que ela estava à espera que eu entrasse na escola para falar comigo. Mas ficámos ali naquele confronto...
E o que eu me lembro desse dia é da atenção. Porque se eu não entrar na escola, ela não vem falar comigo, mas está aqui a olhar para mim. E isto é um bocadinho... Isto valida-me num sítio qualquer. Mas Está-me é a valer. retorcido. É muito retorcido. Muito retorcido. Faz parte? Mas faz. Até que houve uma mãe que teve o bom senso, que fez toda a diferença, que teve um approach completamente diferente comigo. Era a mãe cool. Que a filha dela me tinha... Porque nós tínhamos carências financeiras e eu não tinha mala para levar para a escola. E a filha dela foi muito querida e emprestou-me uma mala. E 2 dias depois de ela me emprestar a mala, eu faço bullying com essa colega e ameaço e chamo-lhe nomes e essas coisas todas. E a mãe dela foi lá à escola e disse-me assim: "Oh Sofia, mas porquê é que estás a tratar mal a Ana? A Ana gosta tanto de ti, a Ana é tão tua amiga, a Ana fala-me tão bem de ti, diz que és uma miúda tão inteligente." Aqui uma reverse psychology. E aquilo tocou-me, eu lembro-me de chorar, porque pensei assim, realmente, ela está a ser tão minha amiga, e porquê é que eu estou a ser má para ela? Começa aqui a dar-se uma mudança, não suficiente para eu parar com este tipo de comportamentos. Eu era beneficiária do SAS, não sei se sabe o que é o SAS, que é um complemento, um subsídio que o Estado dá às famílias carenciadas. E graças ao SAS eu pude estudar e pude ter livros e material e transporte para a escola, passe, mas as minhas colegas não tinham, a maior parte. E aqui era outro motivo para eu me sentir inferiorizada em relação a elas. Eu tinha vergonha de ir pedir a senha de almoço, eu tinha vergonha de não ter às vezes dinheiro para o lanche, todas estas coisas, ou não usar as mesmas roupas que elas. As minhas roupas eram dadas por outras pessoas, que hoje em dia eu penso assim, ainda bem que tinha estas pessoas à minha volta que me ajudavam, mas uma miúda de 11, 12 anos não quer isso, não é? Ou não queria. Tu frequentavas a casa dessas pessoas? Quer dizer, frequentavas? De algumas. Desta mãe cool, sim. Porque eu acho que esta mãe percebeu muito cedo o que é que eu precisava. E dava-me sempre isso, e convidava-me para as festas de aniversário, e para ir almoçar com ela à casa, dava-me carinho, era isso. Carinho, afeto, era o que tu querias, não é? Basicamente, não é? Mas não sabia verbalizar isso, e quando chegava à casa também não era um sítio que eu sentia que fosse seguro o suficiente para eu verbalizar isso. E isso é muito triste, se pensarmos nisso. Eu não sou mãe ainda, mas... acho que temos aqui vários pais e pensar que o vosso filho pode chegar a casa e sentir que aquilo não é um lugar seguro sequer para pedir um abraço, dá que pensar, não é? Quando é que se dá uma grande mudança na minha vida? No 9º ano, a escola disponibilizou-nos uma psicóloga, a psicóloga Lúcia, fantástica, quem eu até hoje sou muito grata, que começou a ter conversas comigo mais profundas e a ir à raiz do problema e perceber quem é que eu era, de onde é que vinha, quem é que eu queria ser. Perguntar-me quem é que eu queria ser, aquilo para mim era muito... Como assim? Então, mas não está já estipulado? Eu sou ali a menina da Turela, depois fomos realojados para um bairro social, que eu sou ali a menina do bairro e vou ser sempre a menina do bairro. Ou seja, a Lúcia começou a abrir-me horizontes, mas não sem antes eu pôr a Lúcia à prova, para perceber se a Lúcia gostava mesmo de mim. Porque eu acho que quando vimos de um meio em que há abandono e há tudo isso, a vida inteira estamos a correr atrás deste prejuízo. E a testar, não é? A testar. Vale a pena ou não vale a pena? É verdade. Então eu testei a Lúcia de uma forma horrível, de uma forma, lá está, retorcida como eu era, e fiz um comentário físico sobre a Lúcia. E a Lúcia disse-me, então, mas porquê é que estás a falar disso? E eu lembro-me de... Quando me perguntavam porque é que eu fazia as coisas, eu não tinha uma justificação. Porque lá está, eu agora consigo ver que era a atenção que eu queria, fosse negativa, fosse positiva. De preferência negativa, até porque era mais quente. E quando a Lúcia me confronta, eu começo a sentir-me mal. Que ele tem um impacto em mim, que é realmente porque é que eu fiz um comentário físico. Porque é que é uma adulta, ainda por cima, passei a barreira do respeito. E ela fez-me saber isso. No 9º ano, acho que foi assim a última cena de pancadaria que eu tive, mas aí foi pancadaria mesmo agressiva, com uma colega que era imigrante, os pais dela eram portugueses que tinham ido para a França, e ela nas aulas de francês, pronto, brincava connosco e com o nosso sotaque, porque não era muito bom, e eu agarrei-me àquilo, vá-se lá saber porquê, e há um dia que estamos lá fora na escola, estamos dentro da escola, mas cá no pátio,
E eu empurrei-a e dei-lhe um estalo e fiquei a sentir-me maior, depois toda a gente batia palmas. E ela sai da escola a chorar e passaram cerca de 5 minutos, voltou à escola, entrou com as mãos atrás das costas e alguém me diz assim, foge, Sofia. Eu assim, foge o quê? E ainda a confrontei. Ela tinha um ferro enorme, espancou-me de uma forma, sangue por todo lado, ainda tenho um dedo torto até hoje para me lembrar, calminha. E aquilo foi de uma violência tal que, obviamente, fui parar ao posto médico da escola, deixaram-me no posto médico durante meia hora sozinha. Não sei se foi intencional, mas foi bom. Porque entre choro e medo, houve aqui qualquer coisa que fez um clique, que é, aos 14 anos, isto que tu estás a sentir é o que tu fazes as outras pessoas sentirem. Ok, agora é físico, dói fisicamente, mas às pessoas dói fisicamente e dói-lhes na alma. Esta eu acho que foi mesmo a cena que fez um clique na minha cabeça de que eu tinha que mudar os meus comportamentos. Só que lá está, eu não tinha essas ferramentas, não sabia como fazê-lo. Isto foi aos 14 anos. Durante toda a minha adolescência, depois comecei a trabalhar e foi aí que eu comecei a juntar dinheiro para ir a um psicólogo. Porque sabia que precisava. Era óbvio. E eu sou millennial, nós os millennials já tivemos acesso a muitas séries, já tivemos acesso a muitos filmes, a muita informação, à internet. Havia conhecimento ali, não é? Havia algum conhecimento, não havia, era dinheiro para isso. E eu, no outro dia, na reunião que tivemos, disse onde é que estava a Capiti quando eu era pequenina. Que eu tinha logo ligado e tinha arranjado maneira daquilo acontecer. É duro, porque este bullying que eu estou a falar é uma coisa que já foi há muitos anos, mas continua a viver em mim. Continua a ter comportamentos, acho eu, de alguma carência, de alguma insegurança, que hoje em dia, e já com alguns anos de terapia em cima, consigo discernir o porquê. Tenho amigas fantásticas desse tempo que pedi desculpa a todas e elas tiveram a bondade de me ouvir e de perceber, e algumas já entendiam as minhas razões. A Cláudia foi uma delas. Agora sou eu a tentar que a Cláudia vá ao psicólogo, porque acho que há ali feridas que podem não cicatrizar, mas podemos pôr um penso em cima para não serem Estarem abertas, não é? tão abertas a toda a hora. E acho que agora finalmente começo a fazer um trabalho que me permite viver e não sobreviver. Porque eu acho que estive em modo sobrevivente durante muitos anos, de o que me faltava, o que eu não tinha, a comparação, e esta coisa de ir às escolas. Eu sou convidada para fazer palestras com o bullying.pt, recomendo toda a gente a visitar essa página, e vou sempre a escolas que têm alunos como eu, e há umas perguntas que eu lhes faço sempre, que até trago uma cábula, que é as perguntas que eu gostava que me tivessem feito a mim, que são: o meu comportamento causa sofrimento a alguém? A quem e porquê? E às vezes a resposta pode ser a mim. O que me falta neste momento? Sinto-me amparado? Sinto-me amado? Sinto-me protegido? Tenho ambições? Quais são os meus sonhos? Tenho condições na minha vida para seguir os meus sonhos? Se não tenho, o que posso fazer num futuro próximo para conseguir? E os miúdos respondem a isso com clareza ou muito baralhados? Muito baralhados. E acho que o que me impactou mais numa destas últimas idas às escolas foi um menino que não sabia o que é que significava amparado. E aquilo para mim foi... E eu percebo, lá está, é ver-me nos olhos dele também e tentar fazer a diferença. Eu, quando vou às escolas, eu não vou numa perspectiva de julgar, nem de enaltecer ninguém, é mesmo de fazê-los entender o que é empatia, que foi o que a psicóloga Lúcia me ensinou, o que era a empatia pelo outro, e ensiná-los a serem mais tolerantes uns com os outros. Os agressores com os agredidos e os agredidos com os agressores, porque isto é um caminho que tem duas faixas e às vezes, obviamente que as crianças que são agredidas precisam de amor e de serem amparadas, mas os agressores também. A Júlia começou muito bem a dizer que é raro a pessoa que admite que foi bully. E eu só me apercebi disso depois de ter falado nisto, e as pessoas, sempre que é para falar de bullying, vêm falar comigo assim: mas não há mais bullies neste país? Tipo, pessoas mais velhas que estejam dispostas a assumir que foram.
Bom, Não, pelos vistos, custa não. muito, Mas eu custa sei, eu muito, sei, custa é muito. Deixa-me todo um só trabalho. fazer-te uma pergunta antes de passar a palavra ao João. Agora, quando visitas as escolas e pelas experiências que os miúdos te vão contando, quando estabelecem diálogo, tu achas que é muito diferente daquilo que tu viveste? Ou seja, hoje temos as redes sociais e a parte toda, essa parte que a tecnologia trouxe e que eu acho que agudiza muito todos estes comportamentos, é outra dimensão que tem a ver com o tempo que estamos a viver. Mas, no fundo, os problemas são os mesmos que tu tiveste e os comportamentos acabam por ser os mesmos. Definitivamente. A base dos problemas eu acho que continua Não mudou a ser o nada. mesmo. Não, nesse aspecto não. O que me surpreende é que eu já tinha muita informação, mas com a informação que os miúdos têm hoje em dia e os noticiários, que infelizmente cada vez há mais notícias de bullying, que não ponham a mão na consciência, mas depois eu também penso assim, eu também não pus a mão na consciência porque eu não tinha ferramentas para pôr a mão na consciência. Por muito que eu tivesse a psicóloga Lúcia como um porto seguro, depois eu chegava a casa e se calhar não era bem isso que eu tinha. Portanto, é difícil. E com as plataformas que eles têm hoje em dia de Imitar comportamentos que não são é muito adequados é muito complicado. Por isso é que eu tento não julgá-los. Muito obrigada. Vamos passar ao João, que ouviu aqui um poderosíssimo testemunho, porque a Ana Sofia tem muita razão. Muito poucas pessoas têm a coragem de dizer que também tiveram esse comportamento e que depois, com o tempo e com a aprendizagem, alteraram. Portanto, as perguntas são óbvias. Portanto, isto mantém-se tudo, não é? Mantém-se, modificou-se. Júlia, permita-me, antes de arrancar no papel de psicólogo, dizer como pessoa, de facto, como se consegue ouvir uma história e ao mesmo tempo uma pessoa sentir-se tão feliz por toda a superação e todo o exemplo que se mostra e ao mesmo tempo tão triste por toda a dureza que foi vivida, e tenho imenso respeito por este e outros testemunhos que vão surgindo e acho que é de enaltecer. Desculpem, faringite, mas vamos a isso. Bom, o primeiro aspecto, eu queria até começar com uma coisa que a própria Júlia disse e que foi muitíssimo interessante. A Júlia começou até com uma grande surpresa e disse assim, 5 anos? Tão nova, o primeiro episódio, não é? Tão nova. E realmente é muito interessante ver-se, porque a maior parte dos acontecimentos de bullying, ou a idade primordial onde costuma acontecer o bullying, não é de facto tão novos. Não é? A principal, a classe modal, onde aparecem mais casos, é habitualmente no terceiro ciclo, onde houve também os episódios mais severos, onde se agudizaram. É mais raro acontecerem estes episódios numa idade tão precoce. Mas quando ouvimos a história da Ana Sofia, existem também inúmeros elementos que nos conseguem fazer entender com alguma facilidade de onde é que vinha um conjunto de necessidades, e eu acho que é isso, no fundo, a grande mensagem que a Ana Sofia nos traz, é a necessidade das figuras parentais, dos adultos, escutarem as necessidades das crianças e olharem para os seus sinais e para as suas manifestações, o que foi difícil acontecer na altura. Habitualmente atribui-se ao bullying muitas questões que têm a ver com a raiva, que também foi mencionado. No caso da Ana Sofia, existiram aqui elementos particularmente complicados que contribuíram bastante para a explicação dos comportamentos, nomeadamente a normalização no comportamento dos adultos, enquanto modelos comportamentais. Eu costumo muitas vezes em formações falar de um artigo que tem um nome que foi o nome mais bonito que eu alguma vez vi num artigo científico e que se chamava Toda a psicopatologia é uma dádiva de amor, no sentido de a psicopatologia nas crianças e nos jovens forma-se com contextos familiares e escolares e outros que estão de alguma maneira a dar a maneira que sabem, a forma que entendem do que é amar. Quando a mensagem parental surgia de levaste na escola, então vais levar para aprenderes que haveria aqui provavelmente a melhor mensagem que se podia pensar do que se poderia entregar a uma criança, que se pode questionar naturalmente, será que é a mensagem que aquela criança precisava? Mas muitas destas práticas parentais podem orientar estes comportamentos num sentido negativo. A carência que a Ana Sofia falava no seu passado ficou muito clara para nós e de certeza que tocou todas as pessoas que aqui estão de uma maneira muitíssimo particular. E realmente quando se vai conversar com os bullies, com os que executam as ações de vitimização, habitualmente o que se encontra são figuras que exercem um enorme poder físico ou verbal sobre outros mais frágeis, e esta é uma característica típica do bullying físico, que o distingue do cyberbullying, e já lá vamos. Esta ideia de que quem executa a ação tem de alguma forma mais poder do que aquele que é vítima.
E este sentido de necessidade de poder da Ana Sofia era muitíssimo interessante, que derivava de outro aspecto que a investigação também mostra. Habitualmente, quem perpetua este tipo de comportamentos nas vítimas são figuras que, na sua essência, são incrivelmente frágeis e vulneráveis e que se escondem atrás dessa vulnerabilidade, exercendo um movimento Ela estava oposto. em sofrimento profundo. Em sofrimento autêntico. Não é? Não é? Claro. Portanto, temos aqui, por um lado, a mensagem parental de como é que se deve executar e a necessidade da criança de ter qualquer coisa pela diferença, pela inferioridade, que a fazia exercer um poder sobre os outros para conseguir suprimir esse aspecto. Isso acho que é absolutamente essencial na vida da Ana Sofia. Depois, muito interessante o cruzamento da Ana Sofia com a figura da psicóloga. Não é? E a vinda desta pessoa... Toda essa heroína. Claro, Gostei, claro. terei que dizer que gostei bastante. Ficou muito bem na fotografia. Não é? E também achei muito interessante, e acho que é muito relevante ser falado, o movimento que a Ana Sofia fez no contacto com esta psicóloga. Uma figura adulta, feminina, que estava ali para ficar com ela. Mas o que eu acho que a Ana Sofia terá feito foi: deixa cá ver se tu ficas mesmo comigo. E então levas aqui uma estocada para ver se aguentas Vou-te esticar. comigo. O que acontece muito na nossa prática clínica, mais com uns casos do que com outros, nos casos dos agressores acontece com muita frequência. E, portanto, a psicóloga esteve muito bem, lidou com a situação, ficou e passou uma mensagem muito clara à Ana Sofia, nesse momento. E é aí que começa o movimento da empatia que a Ana Sofia diz. Eu não duvido que houvesse empatia na Ana Sofia. O que aconteceu foi, eu acho que a Ana Sofia conseguiu começar a pôr-se mais no lugar das outras pessoas, e aqui chama-se a descentração. E é uma característica típica dos vitimizadores, do bullying, é que têm pouca capacidade de se colocar no papel do outro. E como não têm tanta capacidade de se colocar no papel do outro, é mais fácil executar as ações de agressão, porque não vivem como se vivessem na pele do outro o impacto das mesmas. Isso está devidamente documentado. Acho que este movimento, esta intervenção psicológica, permitiu facilitar esse movimento, e eu acho que terá contribuído muito, para além das características da Ana Sofia, para chegar aqui e estar a fazer precisamente hoje esse movimento. O colocar-se no papel, quer da vítima, quer do vitimizador, compreendendo o papel de um e de outro, o contributo de um e de outro para o fenómeno, e através dessa compreensão pensar a mensagem de que acontece, não estão sozinhos e deve ser reportado tal. Última nota só, relativamente a esta patologia, esta perturbação, este fenómeno mais em particular. Quando nós temos um miúdo muito deprimido numa escola, é muito fácil as figuras adultas ficarem muito preocupadas, pais e professores sinalizarem quase imediatamente com a questão do risco do suicídio. Quando há uma criança muito ansiosa e que rói as unhas e que está muito aflita e começa a chorar no teste, também é facilmente identificado. Curiosamente, o fenómeno do bullying, em particular o bullying, os principais sinalizadores do bullying não são os professores. Os principais sinalizadores não são os pais, os principais sinalizadores não são os irmãos, são os colegas da escola. Habitualmente, quem aponta um caso de bullying é um colega da escola. Daí o projeto bullying.pt deslocar-se às escolas para transformar cada um dos alunos que os escuta numa possível pessoa de identificação, num aliado na identificação. Porquê? Porque é algo que transporta muita vergonha do ponto de vista do agressor, porque fez mal, fez um erro, e de um ponto de vista da vítima, porque tem medo. Portanto, estes dois chapéus, a vergonha e o medo, fazem com que cada um destes elementos se esconda e não se chegue à frente para pedir ajuda. E, portanto, são habitualmente os pares que o fazem. Não aconteceu, creio eu, no caso da Ana Sofia, apareceu uma mãe cool, ótima, percebeu o cenário todo, mas podia muito bem ter sido uma colega, e houve colegas, acho que a Ana Sofia disse que houve colegas que começaram a perceber o que é que estava a passar e que entendiam estas dinâmicas e que a avisaram para fugir quando o ferro apareceu. Quando chegou o dia do juízo final, o confronto final. Agora, estamos noutro tempo, não é? Portanto, isto foi nos anos 90, como disse a Ana Sofia, agora estamos em 2024 e há toda uma série nova de questões que têm a ver com aquilo que se passa nas redes sociais e como o bullying, o físico, o emocional e isto tudo se declinou para a humilhação nas redes, para a ameaça nas redes, para tudo aquilo que faz com que estes fenómenos, eu acho que se agigantaram. Certo.
aspecto importante também a mencionar na questão do bullying com a passagem para o cyberbullying. Há um elemento aqui que nós não estamos a falar e que tem que estar presente para ser evidentemente uma situação de bullying. Temos o agressor, temos o agredido e temos a audiência, certo? E no caso do bullying físico, a audiência costuma ser diminuta, costuma ser às escondidas, num sítio mais escondido da escola, onde seja pouco apanhado. Com o advento da internet, com o advento dos dispositivos, com formas de se filmar no momento e captar no momento, este elemento em particular, o observador, o bystander, assumiu uma proporção gigantesca. E grande parte da maior maleita que advém hoje em dia dos fenómenos de cyberbullying não é tanto a diade entre o agressor e o agredido, mas a quantidade de pessoas que estão a assistir ao fenómeno inteiro, depois, naturalmente, potenciam os efeitos da vergonha e da humilhação daquele que está a ser agredido. Mas que é muito amplificada, não é? É tremendamente amplificado, portanto, e tudo isto há uma proporções gigantescas, certo, não é? Porque o escalar destes bystanders pode tender para o infinito, naturalmente. Exatamente. Pode-se expandir. Eu lembro-me de estar numa escola em 2005 e uma rapariga dessa escola, era um liceu, era uma escola em Cascais altamente religiosa. Eu estava a trabalhar lá como psicólogo e começou a circular pela escola um CD com uma filmagem que uma das raparigas do 8º ano tinha feito a despir-se para um rapaz e que tinha sido captada em câmara. Foi talvez das primeiras evidências do cyberbullying. Aquilo foi gravado por um CD, foi espalhado pela escola e depois foi entregue nas outras escolas também. Isto demorou alguns dias, porque era um CD. Hoje em dia Era um fósforo. é um swipe. Não é? É só um deslizar, é só um clicar e isto expande e escala de uma maneira incrível. O que faz com que estes dois fenómenos sejam entendidos de maneira diferente, têm algumas semelhanças, têm algumas diferenças. Uma delas tem a ver com a dimensão da audiência. A outra grande diferença é que, enquanto no caso do bullying existe um perfil bastante claro, bastante típico de quem é o agressor e de quem é a vítima, e no caso do cyberbullying a confusão é maior. Porque alguém que é vítima de um bullying físico pode mobilizar-se no mesmo dia, horas depois, para se transformar no agressor através do cyberbullying. Também tive um caso clínico que acompanhei, um rapaz que era continuamente agredido no seu dia-a-dia e chegou a casa, era muito hábil com o computador, já foi há bastantes anos atrás, e fez uma montagem mídia para ele muito acessível, em que colocou as cabeças dos agressores, que foi buscar umas fotografias que tinha da turma, colocou-os numas cenas de um filme pornográfico e simplesmente lançou isso com as cabeças deles nos corpos. E fez questão de, no final do filme, isso foi muitíssimo interessante, o filme corria com as cenas da pornografia e no final aparecia um clipe dele em frente à câmara a dizer: fui eu que vos fiz isto. A declarar-se definitivamente como agressor, como forma de devolver. Portanto, o desequilíbrio típico no bullying, no caso do cyberbullying, não tem que o ser, tornando muito mais difícil identificar quem são as vítimas e os vitimizadores. Bom, eu ia pôr-lhe outra questão. Aparece-me muito no programa que eu faço os casos de pais que vêm relatar situações em que acharam que, ou manifestamente, os filhos foram alvo. Normalmente são vítimas, não são os pais dos agressores. Também já tive uma vez ou outra alguém que assumiu que o filho era agressor e foi dificílimo, porque enquanto tínhamos aqui uma menina que tinha 14 ou 15 anos e, portanto, estava num processo de consciência e de tomada de consciência, quando se tem 10 anos não se quer admitir de maneira nenhuma que eu sou o agressor e que estou a fazer coisas que não gostaria que me fizessem a mim. Portanto, o que aparece muito é, por exemplo, alguém ser alvo de bullying físico numa escola, por exemplo, ou num grupo de miúdos ali dos 14, 13, por aí fora, e juntarem-se os agressores para filmar a agressão e depois pô-la a rolar nas redes sociais. E isto parece que amplifica ainda mais a dimensão da crueldade, não é, que está subjacente. É crueldade ou não é crueldade? O que é que está subjacente aqui? Crueldade é um valor que nós colocamos em cima. Pronto, ok, é uma palavra. Bom, escolha outra. Vou tentar. Estas trajetórias destes agressores, na realidade, depois, ao longo da sua vida, pode derivar em diferentes caminhos. Não é? E pode haver, efetivamente,
trajetórias já precoces, onde a crueldade seja uma componente presente na vida desse indivíduo, habitualmente acompanhado por outros tipos de crueldade, nomeadamente crueldade com animais, também é algo que Mas pode estamos estar, a falar o caminho dos muitas vezes, psicopatas, não é? certo, um dos trajetos. O outro, habitualmente, tem muito mais a ver com esta compensação das necessidades em falta do que propriamente com uma vontade e uma necessidade explícita de provocar um dano ao outro através da crueldade propriamente dita. E habitualmente é assim que, no campo da psicologia e da psiquiatria, se aborda a questão do bullying, ambos com necessidades por satisfazer, ambos com aspectos do seu desenvolvimento que não estão bem resolvidos e que têm de ser trabalhados. Portanto, a vertente da crueldade é uma trajetória, é um caminho, não diria que seja a maior componente de todas, visto que existem outras necessidades por trás. Eu não tenho a plateia identificada, não sei se querem fazer perguntas ou não sei se temos aqui pais com este tipo de problemas ou mães com este tipo de problemas, não sei se é suposto o João dar soluções outras. Mas espera aí, que a partir de agora é cobrar. Está bem. Não sei, Mariana, não, se alguém quer fazer, se é para abrir, se é para... Claro que se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Senão também digo ao doutor que uma consulta. Acho que o importante aqui é percebermos que quando há preocupações é pedir uma ajuda profissional. Certo. Porque E estar atento aos sinais, não é? estar atento aos sinais, porque uma coisa é ser pais, outra coisa é ser professores, outra coisa é ser amigos, outra coisa é ser, de facto, um profissional que ajuda, como foi o caso da Ana Sofia, ajuda a ver uma luz ao fundo do túnel e no fundo, a olhar para a situação com outro prisma e a ter uma vida diferente, e a crescer de uma forma diferente. E correu tão bem. Um aplauso! Dou mesmo muito bem. E este projeto... Claro que pode. Então é assim, é uma coisa que eu questiono genuinamente. O que é que poderá ter sido mais transformador para ti? A mãe cool, que até estava atenta, tinha aquela inteligência emocional e soube ter um approach diferente, ou a porrada que vais daquela colega? O que é que foi mais transformador? Eu acho que deve ter sido um mix dos dois, porque aconteceram em épocas completamente distintas, mas que tiveram o seu impacto. A mãe cool foi ali por volta do sexto ano, portanto 10, 11 anos, e depois a colega que me agrediu de volta foi já aos 13, 14, ali no 9º ano. Ou seja, duas fases diferentes da minha vida. Aos 11, se calhar, a mãe cool teve aquele impacto em mim porque era algo que eu queria muito, não é? Queria muito uma mãe presente, e ela soube, com muita inteligência emocional, colmatar talvez uma falta muito grande que eu tinha, porque ela sabia a minha história, sabia o meu background. Mais tarde, depois com a minha colega e no posto médico sozinha, perceber, estou aqui a chorar, mas é isto que os meus colegas sentem quando eu exerço bullying sobre qualquer um deles. Mas acho que estes dois fatores, mais a psicóloga Lúcia, e agora mais recentemente, talvez nos últimos 7 anos, terapia de uma forma mais acentuada e adressar esses problemas, porque às vezes pensamos, isto aconteceu na minha infância, agora não tem impacto nenhum na minha vida. Tem. Continua a ter na maneira que eu olho para os outros, continua a ter na minha insegurança, continua a ter às vezes até nas amizades, de estar sempre a testar e com ciúmes dos meus amigos, e será que gostam mesmo de mim? Relações afetivas. É uma luta constante e acho que o que fez diferença e que faz hoje em dia é mais aceitar que eu também sou digna de ser amada, apesar de tudo o que aconteceu. Mais um aplauso. Muito obrigada, Ana Sofia. Foi, de facto, Obrigada, muito água. muito enriquecedor. Obrigada. Devíamos ter feito isto na A sua esplanada. frontalidade a falar de um tema que não é fácil. Não é, portanto, não é. Muito obrigada. Obrigada. E agora vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Vamos Já para o agora, próximo, já agora. Pegando também numa dica que deu, que eu não conhecia a Capiti. Não conhecia. Aproveito para explicar que a Capiti, para quem não sabe, apoia crianças e jovens de famílias carenciadas, no sentido de dar acesso a tratamentos médicos e terapêuticos em clínicas privadas
como é o caso do PIN, que está aqui representado, mas estamos em 13 cidades do país. Uau. Já ajudámos mais de 450 crianças e estamos no caminho. E estamos no caminho graças a particulares e empresas, como é o caso da Cisco, que está aqui representada, e da Fidelidade. Onde é que está a Fidelidade? Obrigada por nos apoiarem de uma forma tão constante e que, de facto, estes apoios permitem-nos apadrinhar crianças para poderem ter acesso aos tratamentos. Portanto, E vai mais um aplauso para estas empresas e os outros que se entusiasmem. Porque temos a Maria Madalena, o Vicente e a Iris, que têm entre os 5 e os 8 anos e que têm perturbações do comportamento e humor, dificuldades de aprendizagem e perturbações da ansiedade. E eles precisam de ajuda. É isto, não é? É isto, não é? Quem Portanto, quiser ajudar e puder ajudar, tem o MBWay. E podem me perguntar qual é que eu digo rapidamente. Mandem-me um WhatsApp que eu mando. E ou no site da Capiti e pronto. E muito obrigada a todos. E agora vamos já seguir para outra talk, que também é um tema muito interessante, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção quando não diagnosticada. Bora, Mafalda. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.